Nesse vídeo vamos aprender duas coisas: como fazer objetos desaparecer e como mover objetos na tela. Então eu já adicionei aqui um elemento do tipo gráfico, do tipo chart. Aí eu estou com a ferramenta de texto aqui selecionada, vou clicar aqui para poder abrir o código disso daqui. Então isso aqui ele tem somente essa grade aqui, apenas essa grade, que está sendo desenhada por esse código daqui. Se eu apagar isso daqui, vai sumir e não vai ter mais nada. Então eu vou colocar aqui só para poder nos guiar. E aí eu vou desenhar um segmento. Então eu vou colocar aqui draw, segment, aí eu abro parêntese e abro chave e dou um enter para poder organizar melhor meu código. Eu poderia digitar as opções sem dar enter, mas dando enter eu consigo ter uma organização melhor. Inclusive aqui em cima eu poderia fazer isso também. Eu poderia dar um enter aqui, aí eu dou um enter aqui, sempre depois da vírgula aqui eu dou um enter para poder conseguir ficar com a visualização melhor do que está acontecendo. Então, tanto faz você digitar assim ou digitar tudo numa única linha que vai dar certo. Aí é só a questão de escolha de organização. Então aqui eu tenho aqui esse draw segment e você vê que está aparecendo aqui umas linhas vermelhas aqui que está indicando que tem erro. Se eu botar aqui, ó, ele fala que tá faltando algumas coisas. Aí ele fala aqui que a propriedade pontos, a points, está faltando. E é uma propriedade que é requerida. Então você tem que passar a propriedade points. Então eu vou digitar aqui points. E aí eu vou colocar 2 pontos. E aqui esse points, ele é uma lista de pontos. Então é quando você tem uma lista, para poder você definir uma lista aqui, você bota entre colchetes. Então beleza, então agora você vê que o erro desapareceu, mas não aparece nada aqui porque eu não coloquei quais são os pontos. Então agora para poder indicar quais são os pontos, cada ponto ele vai ter que estar entre chaves. Então eu abri e fechei a chave aqui e você observa que apareceu aqui um indicativo de erro, porque você precisa passar as propriedades que seria o x e o y do ponto. Então eu vou colocar aqui agora x, 2 pontos, e vou colocar aqui 0. E aí eu boto vírgula, y, 2 pontos, e vou botar 0 também. Então eu vou desenhar um segmento que vai começar na origem. Então agora eu saio aqui de dentro da chave, coloco uma vírgula. Eu posso dar um espaço ou não, isso é opcional. Você pode colocar tudo junto com espaço. Questão só de organização, mas para o funcionamento do código não faz diferença. Então eu vou aqui novamente abrir uma chave novamente aqui. E eu vou colocar agora aqui o meu outro ponto. Então, meu segmento ele vai do ponto 0, 0 até o ponto. Eu vou colocar aqui x igual a 1 e y igual a 1 também. Então, agora ele desenhou aqui um segmento, ó, que vai do 0, 0 até o ponto 1, 1. Deixa eu só ajustar aqui, que ele está meio que desalinhado com a linha. Então, deixa eu botar ele aqui para ficar bem alinhadinho. E aí fica mais bonitinho. Beleza. Então vou voltar para a ferramenta de texto, vou clicar aqui. Beleza. Então eu desenho meu segmento. Tá, ok. Agora, olha só, se eu pegar aqui, eu vou colocar aqui uma vírgula. Eu poderia mudar a cor do segmento, eu posso colocar aqui color, botar, por exemplo, red. Aí eu boto entre aspas, que pode ser tanto aspas simples como aspas duplas, que não faz diferença. Aí beleza, eu botei aqui vermelho. E eu posso colocar uma opacidade, ó, opacity. Então eu boto aqui 2 pontos. E aí opacity tem que ser um número que varia de 0 até 1. 1 significa totalmente opaco, então ele está totalmente visível aí. Agora se eu colocar 0, ele vai desaparecer. Então se eu botar aqui 0.3, então ele vai ficar um pouquinho transparente, ó. Então essa opacidade aqui indica do quão visível que ele está. Então se eu quiser, por exemplo, fazer o meu segmento desaparecer, então uma coisa que eu posso fazer é eu pegar esse opacity e fazer esse opacity variar de 1
até 0, e aí ele vai desaparecer. Deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos tentar fazer isso. Mas aí quando eu quero fazer uma animação, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir um parâmetro de animação. Então eu posso colocar aqui. Então quando eu vou definir um parâmetro, eu defino da seguinte forma. Eu boto aqui let ou const, nesse caso aqui tanto faz. Depois eu vou explicar a diferença desse const e desse let. Aí eu vou botar aqui o nome do meu parâmetro. Eu vou botar aqui opacity, por exemplo. E aí eu boto aqui igual a param. E aí eu abro e fecho parênteses aqui, e abro e fecho chave. E novamente eu dou um Enter. Você vê que todas as coisas que eu vou fazer, ó, draw segment, draw grid, esse param, eu sempre tenho esse parêntese abrindo, a chave abrindo, aí eu tenho as opções, e depois eu fecho a chave e fecho parênteses. Então isso aí é um padrão que sempre vai se repetir. E você observa que em algumas horas eu boto ponto e vírgula, outras horas eu não coloco. Então isso aqui é meio que opcional. Então esse aqui é a linguagem JavaScript e ele vai funcionar com ou sem o ponto e vírgula no final da linha. Mas beleza, agora aqui ele está indicando um erro, né? Se eu botar aqui, ó, ele vai estar dizendo aqui que está faltando as propriedades value, min, max, step e label, que são obrigatórias. Então essas propriedades aqui, ó, elas são obrigatórias e eu tenho que fornecer elas. Então vamos fornecer. Então eu vou colocar aqui um valor. Então esse valor aqui, eu vou colocar aqui a minha opacidade inicial. A princípio ele vai estar totalmente visível, então eu vou colocar que o valor inicial vai ser 1. E eu vou colocar aqui de quanto até quanto que ele vai variar. Então eu vou colocar aqui que o mínimo é 0, né? Já que a opacidade varia de 0 até 1. Então eu vou colocar que o mínimo é 0 e o máximo é 1. E aí tem o step aqui, né? Se eu quero que ele desapareça de maneira brusca ou se eu quero que ele desapareça de maneira mais suave. Então eu sempre costumo colocar nesse valor de step aqui 0.001. E aí, por fim, o label, que é o nome que vai aparecer para mim para poder indicar o que se trata esse parâmetro. Então eu vou colocar aqui opacidade do segmento. Beleza. Então eu criei esse opacity. E como que eu vou usar esse opacity para fazer esse segmento aqui ele desaparecer? Então agora eu vou criar aqui, eu vou chamar aqui uma função chamada animation. Então essa função animation, ela é responsável por animar qualquer coisa que eu quiser. Eu posso animar um movimento, né, fazer esse segmento aqui ele movimentar, eu posso fazer esse segmento desaparecer, então eu vou animar a opacidade dele, então eu posso animar o que eu quiser. Então eu vou novamente aqui abrir e fechar parêntese. Agora, diferente dessas outras funções, esse daqui ele é um pouco diferente como que você faz aqui. Eu vou, em primeiro lugar aqui, né, eu vou pegar e eu vou passar aqui como primeiro argumento o meu parâmetro. Então eu vou botar aqui opacity, eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui. Aí eu boto uma vírgula. Você vê que até agora eu não abri chave nenhuma. Botei uma vírgula aqui. E aí agora eu vou declarar uma função. Aí eu vou pegar e eu vou abrir e fechar parênteses aqui. E vou colocar um nome qualquer que eu quero dar para uma variável que vai armazenar a opacidade atual do meu parâmetro. Então eu vou colocar, por exemplo, P. E aí beleza. Aí agora, fora desse parênteses aqui, eu coloquei o P aqui. Eu vou colocar um sinal de igual e vou colocar uma setinha aqui, um símbolo de maior que. Aí eu vou dar um outro espaço. Esse espaço que eu estou dando aqui não é obrigatório. Eu coloco só para questão de legibilidade, de ficar um código mais fácil de ler. Mas aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma chave. Então na hora que eu abrir aqui, ele já automaticamente já fecha. E aí eu vou dar um Enter aqui. Vai ficar desse jeito. Então beleza. Então você agora vê aqui que não tem erro. Então o que acontece? Aqui dentro, nessa parte daqui, ó, de dentro dessa minha função que eu acabei de declarar aqui, eu vou escrever um código que eu quero que execute toda vez que o parâmetro da opacidade mudar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso daqui, eu vou recortar e vou colocar aqui dentro. Aí eu vou só dar uma indentação aqui, eu seleciono todo e aperto Tab, que ele vai indentar, fica melhor para poder você ler o seu código. Beleza. Aí, o que vai acontecer agora?
Aqui, né, se eu sair daqui e iniciar o modo de apresentação, eu vou fazer ele desenhar aqui desenhar aqui. E aí o que acontece? Você vê que você tem esse negócio daqui, ó, que é a opacidade do segmento. Mas se eu mudar aqui, nada acontece. Então, assim, ele está redesenhando o meu segmento cada hora que eu modifico isso daqui, mas eu não consigo enxergar nada que está acontecendo aqui, porque eu ainda não estou usando esse parâmetro aqui como opacidade desse segmento. Então eu vou novamente, deixa eu sair aqui do modo apresentação, e eu vou clicar aqui novamente. E agora eu vou utilizar esse parâmetro aqui, ó. Então, cada vez que esse parâmetro opacity mudar, ele vai executar esse código aqui com o novo valor da opacidade armazenado nessa variável P aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Enter aqui e vou botar opacity e vou colocar o P. Então, ao fazer isso, ó, olha só, eu vou sair daqui novamente, vou ativar o modo de apresentação. E agora, ó, na hora que eu fizer isso aqui, ó, ele vai desaparecer, tá vendo? Que legal. Ele desapareceu. Então eu consegui adicionar uma animação. E se eu quiser mover o segmento? Por exemplo, eu posso querer rotacionar o meu segmento ao longo desse eixo aqui, ó, dessa origem aqui, como se fosse um ponteiro de um relógio. Então como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu vou ensinar a mover. Se você quiser mover, existem várias formas. Primeiro eu tenho que criar um novo parâmetro que vai indicar o movimento que eu quero dar a esse segmento. Então eu vou criar aqui const move de mover, e aí eu vou até copiar isso daqui. Eu vou colocar aqui o valor inicial como 0, e aí eu vou botar aqui translação do segmento. E o que acontece? Então agora eu vou pegar esse parâmetro, eu vou copiar aqui o nome dele, e aí aqui depois do opacity, eu vou colocar aqui uma outra vírgula e vou colocar esse parâmetro move. E aí eu vou colocar aqui agora, depois do P, uma vírgula, e vou colocar aqui qualquer nome que eu quiser. Posso colocar o M, eu posso colocar até o nome move também se eu quiser, tanto faz. Então agora o que vai acontecer? Toda vez que o parâmetro move ele for modificado, então ele vai reexecutar essa função aqui, passando o novo valor desse move aqui nessa variável. Então, esse valor, né, é um valor que vai iniciar no 0. Então, a primeira vez que ele executar essa função aqui, ele vai executar com o valor desse parâmetro m igual a 0. E aí, conforme eu for arrastando aquele negócio no canto lá, né, para poder ele mudar o valor desse parâmetro, ele vai executando novamente essa função aqui com os novos valores desse m, sendo valores variando de 0 até 1. Então, eu poderia simplesmente pegar aqui na coordenada x desse segundo ponto, e eu vou fazer mais m, por exemplo. Então, bora ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Se eu voltar lá na minha apresentação, e aí você está vendo aqui a translação do segmento Nossa, ficou ruim, né? Eu errei aqui. Translação do segmento. Eu botei do segmento 2 vezes. Inclusive, escrevi o primeiro segmento errado. Beleza. Então, translação do segmento. Aí, se eu mover aqui, ó, você vê que o valor x do segundo ponto ele está mudando, é que eu estou somando mais o parâmetro. Então, aqui o parâmetro aqui inicial ele é 0. Então, aqui está sendo 1 mais 0 que dá 1. Então, o x desse ponto está aqui no 1. Agora, se eu vario aqui, ó, até o meu parâmetro até o 1, o valor 1, então agora eu vou ter aqui, né, o 1 mais 1, que é 2, então o x desse ponto passou a ser o 2. Ó. Então, já consegui fazer uma animação aqui. Se eu quisesse pegar agora esse segmento e transladar ele todinho para o lado de cá, eu simplesmente iria pegar e somar também esse m aqui, ó. Então, vou botar aqui mais m, então como é 0 mais m, vai dar m. Então, eu vou colocar somente o m aqui como a coordenada x do primeiro ponto. E aí, agora na hora que eu faço aqui, você vê que o segmento ele move
todo por igual. Então aqui fica por conta da sua imaginação, que você pode fazer aqui com esse M, ó, na hora de você definir o segmento, você pode usar esse M aqui do jeito que você quiser aqui para definir os pontos. Outra coisa que você pode fazer, eu vou voltar aqui para o que estava antes, vou colocar aqui 0, e vou botar aqui, tirar esse mais M daqui. E aí eu poderia simplesmente, se for uma figura muito complexa, em vez de eu estar adicionando esse M, né, em vários lugares, eu posso pegar simplesmente e adicionar aqui uma outra opção, ó, chamada Translation. Eu vou aqui abrir e fechar a chave, e aqui eu vou colocar um vetor, que vai ter coordenadas x e y, que nem esse ponto daqui, ó. Então eu quero mover, por exemplo, mover esse segmento na direção x igual a... Eu quero que a posição final seja, ele mova, né, esse segmento ao longo do vetor 2, x igual a 2, y igual a 4. Tá, beleza, mas isso aqui ele vai desenhar o meu vetor aqui em cima, ele já deslocado. Mas se eu quiser animar utilizando essa variável m, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer esse vetor vezes esse m, né? Quando o m for igual a 0, então vai ficar o vetor 0, 0, então ele vai desenhar o meu segmento aqui nessa minha origem, e quando o m for igual a 1, vai ficar o vetor completo aqui, 2, 4. Então, vamos multiplicar esse vetor por esse escalar m, então vai ficar 2 multiplicado por m e 4 multiplicado por m. Então, beleza. Então, agora, se eu sair daqui, e aí deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, e agora se eu mover isso daqui, ó, você vê que ele vai se mover na direção desse vetor aí, ó, tá vendo? Beleza. Agora, digamos que eu queira fazer aquilo que eu falei lá no começo, que eu quero fazer ele rotacionar aqui como se fosse um ponteiro de um relógio. Então, para isso, eu poderia fazer todo um cálculo aqui, né, fazer todas as contas para poder definir aqui qual vai ser o novo ponto aqui, né, talvez utilizar para essa coordenada aqui, eu poderia botar aqui cosseno de m, ou eu vou definir aqui um outro parâmetro, eu vou botar aqui, vou copiar tudo aqui, eu vou botar aqui rotation, rotação, segmento. Então eu poderia definir aqui esse rotation, eu vou colocar aqui depois desse move, vou botar uma vírgula e botar o rotation, e vou dar o nome para ele aqui dentro da minha função de R. Então eu poderia utilizar esse R aqui, né? Eu posso fazer esse R variar de 0 até 2π, então botar aqui 2 vezes, aí eu tenho isso aqui para poder que está armazenando a constante π, né? Então aqui está 2π, e aí na hora que eu mexer lá, né, ele vai variar de 0 até 2π, e eu poderia definir esse ponto aqui como cosseno de R e seno de R. Então se eu fizer isso, bom, a princípio, daí eu vou multiplicar também por raiz de 2 para poder ele ficar com comprimento. E na verdade eu vou colocar o inicial como sendo o ângulo de 45 graus, que aí vai ficar mes π dividido por 4. E aí eu vou multiplicar aqui por raiz de 2. Aí eu vou botar aqui SQRT, né, que é de raiz quadrada de 2. Então multipliquei por raiz de 2 a coordenada x e a coordenada y. Então isso aqui é só definições matemáticas aqui, né, de um círculo, de um círculo, usando o seno e cosseno. Eu tenho o meu segmento aqui, original. E aí eu errei alguma coisa aqui, botei um Z aqui, tá. Beleza. Aí vamos ver o que acontece aqui. Então eu botei aqui eu estou definindo esse segundo ponto, utilizando esse parâmetro R aqui, né, que eu vou fazer ele variar aqui, né, o valor inicial dele vai ser de 45 graus, que é π sobre 4, e ele pode variar de 0 até 2π. Então, se eu sair daqui, ó, você vê aqui que ele já está aqui um pouquinho avançado aqui, né, que ele é o de 45 graus, e aí se eu modificar aqui, ó, você vai ver que ele vai rotacionar. Então, essa é uma forma que eu tenho de rotacionar, mas existe uma forma mais simples, né? Às vezes você tem uma figura muito complexa e você não quer fazer todo o cálculo, como é que seria as coordenadas dessa figura após aplicar uma certa rotação. Então eu tenho alguns atalhos aqui para você conseguir rotacionar de forma mais fácil. Então deixa eu abrir aqui novamente.
E aí eu vou voltar aqui para o que eu estava antes. Eu vou botar aqui o x igual a 1 e o y igual a 1. Então, ele voltou a ficar fixo aqui. E aí eu tenho uma outra propriedade, que é chamada de rotation, que aí eu posso passar uma rotação aqui. Por exemplo, eu posso passar a rotação... eu posso passar o meu próprio R aqui como sendo a rotação. Rotation... Deixa eu escrever errado. Rotation. Beleza. Então, eu passei o próprio R. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que foi muito mais fácil do que eu ter que calcular quais seriam as coordenadas do ponto. Então, ele já rotaciona automaticamente. E observe que ele está rotacionando em torno da origem. Mas eu poderia mudar a origem da rotação. Eu posso... Deixa eu abrir aqui de novo o código. Eu posso mudar aqui, botar aqui rotation, origem, 2 pontos, e aqui agora eu vou passar um ponto. Então, a princípio, né, o padrão disso aqui é o x igual a 0, y igual a 0, que vai fazer ele rotacionar em torno desse ponto. Mas, por exemplo, eu poderia pegar e fazer esse segmento aqui, ele rotacionar em torno desse ponto daqui. Então, eu vou colocar aqui o x igual a 0 e o y igual a 1. Vamos ver o que vai acontecer. E agora eu vou mudar aqui o meu parâmetro para rotacional. Você vê que a rotação já foi diferente, ó. Tá vendo que ele está rotacionando em torno desse ponto daqui. Então, você consegue definir em torno de qual ponto você quer rotacionar. Então, ó, vimos várias coisas. Ó. Vimos como fazer alguma coisa desaparecer, vimos como transladar, né, ao longo de algum vetor e como rotacionar o nosso objeto ao longo de alguma coisa. Isso aqui, né, a gente fez tudo isso para essa propriedade aqui de segmentos. Nós temos outras coisas, né, que definem figuras aqui, né, como por exemplo, nós temos o draw angle, arc, arrow, que é seta, círculo, curva, elipse, ponto, polígono, e o segmento, né, que eu acabei de desenhar agora. Então, todas essas propriedades, todas essas funções aqui, elas aceitam esses argumentos aqui de opacidade, de translação, de rotação e da origem da rotação aqui que você pode utilizar para poder fazer essas animações. Espero que minha explicação tenha ficado claro e em próximos vídeos eu pretendo fazer animações um pouco mais complexas, né, utilizando esse conceito que a gente viu aqui. Mas se você dominar bem esse conceito desse vídeo aqui, aí você começar a praticar e a fazer coisas, você vai utilizando sua criatividade, você consegue fazer o que você quiser, utilizando apenas esses conceitos que foi ensinado nesse vídeo. Mas eu pretendo fazer vídeos mais avançados, mostrando algumas animações um pouco mais complexas. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para poder responder.